Eu tenho um recado fantástico. A Vivo tem os melhores planos para você. Conheça os planos Smart Vivo Pós 4G, os únicos com até 30 GB de internet. E com o Vivo Bis, a internet que você não usou no mês, vai para o mês seguinte. Venha ser Vivo com o plano pós de 3 GB de internet, mais ligações ilimitadas para Vivo e 155 minutos para outras operadoras por apenas R$ 85,00 por linha no pacote Multivivo. E aproveite o 4G mais rápido do Brasil. Vá até a Concenter, maior revendedora Vivo do Brasil, que fica na Avenida Expedito Garcia, número 40, Campo Grande. E aproveite a oferta do LG K10 em até 10 vezes sem juros. Não perca essa oportunidade. Venha! Olha só, gente, se vocês quiserem mandar alguma mensagem para o programa, entre lá no nosso e-mail, programa simplesmente elusaxavier@hotmail.com. Deixa lá sua mensagem se você quiser ver alguma coisa. E para ver tudo o que acontece no nosso programa, entra lá na nossa página do Face. Também, programa simplesmente Elusa Xavier. Lá você vai ver os programas, lá você vai ver as fotos. Manda sua mensagem também. E se quiser entrar em contato comigo, Elusa Xavier, e você vai estar juntinho com a gente. Mas nós agora vamos aqui com a nossa coordenadora pedagógica. Primeiro eu quero dizer que você é sempre linda e veio aqui para me prestigiar hoje, né? Que bom ter você aqui. Obrigada, eu que fico muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, Elusa. Agora, Valéria, quando a gente fala dessa parceria entre escola e pais, a gente fala de quê? A gente fala de tudo, né? Que educação? A gente fala de educação, fala de limite, fala de falta de tempo, fala de estratégias, fala dessa nova geração, mas eu acho que o principal é a educação, né? Essa parceria tem que acontecer. Quando você fala em educação, você fala também em limites? Com certeza. O mundo é feito de regras, né, Elusa? Uhum. Cidade, comunidade, igreja, clube. Onde a gente encontrar, nós vamos ver regras. Uhum. Então, a gente tem que preparar os nossos filhos para isso. Né? Em nome do amor, em nome de tudo que a gente quer, dessa felicidade que a gente deseja para os nossos filhos, a gente precisa preparar os nossos filhos para o cumprimento de regras, para essa vida em sociedade. Tá, agora, Valéria, os pais estão preparados para isso? Nós, vamos dizer, vou citar um exemplo meu. Eu estou preparada para ver a minha filha lá na escola recebendo limites, regras, ou de vez em quando eu vou lá me aborrecer porque teve um limite maior? Isso pode acontecer. Uhum. Alguns pais, sim. Dizer que a gente está preparado eternamente ou sempre, Luz, é diferente. Porque, às vezes, a gente erra querendo acertar. Então, muitas vezes, a gente se acha no direito de estar cobrando certas situações dos filhos, mas porque a gente está pensando que aquilo é certo. E aí a gente às vezes está super protegendo, às vezes a gente está agindo com uma situação que não é legal para ele mais tarde e a gente acaba errando. Então eu costumo dizer, escola erra, família erra, mas a gente sempre erra querendo acertar. Muito interessante isso. Valéria, eu vi uma matéria essa semana que circulou, eu acho que em todas as emissoras, em tudo. Um aluno, o professor tirou o celular dele na sala de aula. E a família desse aluno entrou na justiça contra ele, dizendo que ele tinha sido humilhado ali naquele momento. Só que o juiz deu causa ganha ao professor. Como que você vê isso? As regras e as normas, elas têm que estar bem explicitadas. E o aluno tem que ter conhecimento dessas regras, né? O que pode e o que não pode. O que a gente deve fazer e o que não deve fazer. Estando isso bem acomodado na escola, a gente pode fazer valer, mesmo porque toda escola tem um regimento, e o regimento vai nos respaldar. Então, se tem no regimento que o uso do celular no momento da aula, por exemplo, quando não permitido pelo professor, não pode, e ele pode ser retirado. Claro que retirado, depois entregue ao responsável, com uma orientação, porque a escola não é punição, escola é orientação, a escola precisa ajudar essa família a acertar, né? E aí a gente pode fazer esse tipo de cobrança se a gente tiver tudo isso em comum acordo e regimentado. Isso é muito importante. Tá. Agora, Valéria, como coordenadora pedagógica, eu acabei de abrir o programa dizendo que tem sempre um tio, uma avó, um irmão assistindo o programa. Qual o conselho hoje que você daria com toda essa vivência sua? O que deve ser feito para que a escola seja obedecida?
com os pais, com os avós que criam? Qual é, porque papai, ele dizia pra gente assim, olha, quando a gente chegava e falava assim, o professor fez isso comigo, ele falava assim, o mestre é o mestre, ponto. É por aí? Olha só, Iluz, a gente tem que pensar o seguinte, quem manda em casa é pai e mãe, quem manda na sala de aula é professor. O que vier ao inverso, nós estamos aceitando com muita facilidade, não é? Então nós precisamos ajudar essa nova geração a entender isso que nós entendíamos muito bem. E às vezes isso está saindo um pouco da rota. E aí em nome, o pai às vezes, a família, em nome da falta de tempo, da permissividade, às vezes por culpa, por trabalhar o dia inteiro, a gente acaba deixando um pouco a desejar nesse sentido. Mas a escola, ela precisa ajudar a família também. Então, você falou o que é importante. A importância é essa parceria. O diálogo é essencial, tanto em casa, como na escola e como nos dois também. Porque a escola também não pode pregar alguns valores e a família pregar outros valores totalmente diferentes. Então, a gente precisa falar as mesmas coisas, assim como o casal. O casal precisa falar, né? O marido também, para chegar a um comum acordo. Aquilo que difere muito para o adolescente gera insegurança. E às vezes até permissividade, ele pode com ele sabe qual hora que ele vai pedir o pai, o que ele vai permitir, que horas que ele vai abordar a mãe, porque ele vai conseguir, a pirraça que ele vai fazer, o choro. Então a gente tem que ter o equilíbrio. Não tem uma receita, a gente precisa ter esse equilíbrio, que é o mais difícil, porque educar não é fácil. Tá, agora eles querem limite, você nota em sala de aula, com os pais, você nota que a criança, quando o pai reprime alguma coisa, é agradável para ele precisa, ele quer, ele pede esse limite? Porque muitas vezes a gente vê o filho pedindo socorro e a gente não está entendendo. Ele precisa desse limite? Ele precisa. Ele, às vezes, ele não concorda naquele momento, pela idade, pela imaturidade, mas com certeza ele precisa disso. E às vezes, até em pouco tempo, ele vai reconhecer, às vezes de um dia para o outro. Quando você chama, faz aquela abordagem, tira dele determinada situação, conversando, dialogando. No momento ele pode até não concordar, mas no outro dia ele vem, te abraça, te beija, te agradece. Isso acontece muito. Isso na escola também acontece com o aluno. O momento que você tira ali, às vezes ele não concorda, mas depois ele vê que é o melhor. Então eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse discernimento, tem que ter isso muito claro e principalmente fazer uso sempre do diálogo. Valéria, se eu pudesse falar hoje, eu diria assim, eu vou criar meus filhos como meu pai e minha mãe me criaram. Mas seu pai e sua mãe não deixavam isso. Para mim foi bom que eles não deixaram isso. Você ouve muito isso? A gente ouve, né? E a gente pensa assim também. A gente tem que fazer sempre esse estudo, essa análise, porque a gente também não precisa repetir os erros que eles cometeram. A gente precisa fazer esse estudo, essa análise, para a gente partir para coisas melhores também. Porque nossos pais também erraram em certa situação. Então, a gente pode fazer esse conjunto desse equilíbrio, essa análise, essa reflexão. Eu costumo dizer que, em educação, tanto em casa como na escola, a gente precisa fazer reflexões. Isso é muito importante. Hoje eu estou bem. Será que amanhã eu posso ainda ser melhor ainda na educação dos meus filhos? Hoje eu estou conduzindo muito bem. E amanhã eu posso ser melhor? Eu acho que isso é essencial. Agora, eu acho que a última pergunta que eu não posso deixar de fazer. A Valéria Duarte, como coordenadora pedagógica, ela é exigente, ela é maleável? Quem é a Valéria? Eu sou exigente, né? Meus alunos sabem, eu trabalho já há 16 anos em escola pública, mas 30 anos já na escola, 30 anos na escola pública, 16 na escola privada. Os alunos me conhecem, sabem, sou exigente sim, desde que esteja tudo claro, desde que a gente esteja tudo combinado, eu acho que a gente tem que fazer, tem que cumprir, porque eu acho que norma e regras, elas são válidas para ser discutidas enquanto elas são construídas. Depois que ela for construída, elas têm que ser aplicadas. E aí não dá mais para discutir. Aí nesse ponto eu pego em cima. Mas, claro, sempre com uma atenção, sempre com carinho, né? Sou mãezona também, bota no colo, também, dou meu beijinho, né? Isso é importante também, porque adolescente precisa também dessa atenção, né, Iluz? Valéria, eu gostaria de te agradecer muito, foi muito bom e eu acho que é um assunto que todo mundo quer ouvir, né? O pai e a mãe, quando ele ouve uma pedagoga falando, ele já peraí que eu vou aprender um pouquinho mais. Muito obrigada e foi um prazer ter você. A gente que agradece, Luza, muito obrigada a você. Grande beijo. E não saiam daí, porque já já nós estaremos de volta aqui com Thali Brito, que é a coisa mais linda, gente. Vocês vão ver que voz que tem essa menina. Já já nós estaremos de volta.